Eu ia te perguntar essa parte do turbocompressor que você falou que teve o contato tem o contato com a Precision, que vocês desenvolveram. Como é que você vê essa parte de turbocompressor que é tão importante aí eu diria, em quase todas as categorias, né? Eu vou falar assim, dois mundos diferentes, né? O turbo de aplicação original e o de performance. Tem coisas interessantes e bem diferentes, né? Então, por exemplo, o turbo original, ele tem preocupação com frequências naturais no rotor. Então, por exemplo, você tem a voluta lá, né? O caracol quente, né? Uhum. Então, ele dá aquela volta e aí ele tem um ponto que chama toggle, que é tipo essa bolinha da orelha aqui, né? Cada vez que uma pá passa ali, ele produz uma vibração. Em determinadas rotações, ele entra em frequência natural. Isso pode causar uma quebra. Qual que é o perfil desse pontinho, a distância que ele tem que ter para evitar isso daí? Só que isso é a longo prazo, entendeu? A curto prazo você não percebe. Sim. Então são coisas que uma aplicação original preocupa que na performance você não consegue ver, né? Porque não funciona tanto quanto um original, né? Outra coisa é uma fadiga de alto ciclo, né? High cycle fatigue. Então você imagina, o rotor do compressor ele acelera, né? Aumenta a rotação, as pás querem se deformar, né? E depois recupera. Então estica, volta, uma hora a pá quer quebrar. Então você pega aplicações, por exemplo, como alguns ônibus, caminhão de lixo, que está toda hora, sobe o giro, tira, sobe o giro, tira. O ônibus com a primeira, segunda. Então o rotor estica, volta, fadiga, quebra o rotor. Então é engraçado, mas eu já vi caminhão de lixo que tem rotor de titânio. Titânio, né? Algumas aplicações que você nem imagina o rotor do compressor de titânio. É um caminhão lá, tá? Um rotor de titânio. Se não tiver, não vai aguentar. Não vai aguentar, né? Então são preocupações assim dos originais. Agora já na performance, a gente está procurando mais eficiência, né? Que é isso? No original também, né? Mas na performance, quando você começa a ter 4, 5 bar de pressão na admissão, quando você vai ver o escape, tá com a mesma coisa, né? O turbo tem suas vantagens de aproveitar o gás de escape, né? Diferente de um blower que, né, rouba a potência direta ali do vira, né? Mas chega uma hora que a pressão no escape está tão alta que começa a ter um abuso de temperaturas, né? Cai sede, enfim, começa a ficar complicado, né? As desvantagens do turbo aí também presentes, né? Então, eficiência. Você já viu um dinamômetro de turbo? Existe dinamômetro de turbo. Não. Então você põe a parte quente, né, a turbina, e no lado do compressor você põe um dinamômetro. E aí você começa a desenvolver a parte da turbina, monitorando a quantidade de energia que você põe, né, de gás quente e o que está saindo no dinamômetro. E aí você desenvolve toda a aerodinâmica ali da hélice, materiais e tudo mais, né? Num carro original, aquele rotor tem que suportar 780 graus. Quando a gente vai para performance, é 1200, contínuo, né? O material do rotor não pode sofrer fadiga térmica por excesso de temperatura, ele tem que aguentar. O rojão dele em temperatura é muito maior. Ele não vai rodar tantos quilômetros igual ao original, mas a temperatura dele muito maior. Então, tecnologia de materiais em turbo, cara, muito diferente do original. É outra pegada, né? Para suportar esses desaforos de temperatura. Então você põe lá no dinamômetro e vai vendo você tem que extrair o máximo de potência daquela turbina com uma determinada quantidade de energia que você põe nele. Beleza, legal. Essa eficiência se traduz em menor back pressure, menor contrapressão. Que é o que muitos buscam. Então assim, o motor já está chegando num nível que você precisa de uma engenharia na turbina ali que favorece a gerar bastante potência no eixo para tocar um compressor sem contrapressão, né? Isso é menor, né? É um desafio. Porque você começa, para não ter contrapressão, começa a mudar muito a R da caixa, né? A relação, e aí você pode perder rendimento, né? Com a R em determinadas situações ali do motor que não te interessa. Te tira da faixa de potência, não carrega, sei lá. Exatamente. Aí quando você vem para o compressor,
quando você chega num aerodinamicista de rotor de compressor e fala para ele, bolamos uma nova liga de alumínio aqui, você vai poder remodelar a sua pá. Aí ele estoura rojão, né? Porque que acontece? O problema é que a liga de alumínio, a pá, chega uma hora, o esforço que ela faz, né, na base delas tem as pás, né? O esforço que ela faz na base vai quebrar a pá, né? E aí, poxa, eu preciso de um material mais... eu preciso fazer um desenho mais eficiente, né? Então você pega o mapa do compressor, tem aquelas ilhas de isorrendimento. Então ele tem as regiões de limite dele ali, né? Eu preciso mudar, eu preciso ampliar essas regiões, essas curvas de rendimento. Aí você tem que mudar o design da pá. Aí você faz uma pá mais fina, ela vai quebrar, então você não consegue. O aerodinamicista não consegue fazer o trabalho dele por conta de resistência dos materiais, né? Então, quando vem uma liga nova, ele vai lá e remodela a pá. Então, pode ver, esses rotores feitos de alumínio forjado, usinado, ele tem as pás muito mais finas, né? Aí você fala, nossa, ficou frágil. Não, o material é resistente. Só que você deu liberdade para o aerodinamicista bolar um negócio mais eficiente, né? Que legal. Então, antes, a pá tinha um determinado comprimento, né? Um bordo de ataque, e fazia um esforço, um momento no miolo. A partir do momento que você coloca um material mais resistente, você pode fazer o miolo mais fino, aumentando o comprimento da pá sem aumentar o diâmetro do inducer. Ou seja, você está dentro de um regulamento, mudando o comprimento do bode de ataque, ela vai fazer um momento maior, mas não vai quebrar, porque a liga permitiu, né? Então, assim, o motorsport permite você desenvolver esses materiais, assim, né, que vão fazer turbos mais eficientes, né, melhor para competição, né? E no caso, assim, por exemplo, você teve contato direto com o pessoal da Precision mesmo, com o dono da Precision, né? Sim. Tem algum desenvolvimento específico que é para o carro aqui do Brasil, ou meio que o que acontecem com os motores 4 cilindros, 6 cilindros que andam aqui no Brasil, turbo principalmente, meio que são os mesmos que tem lá fora com as motorizações? São os mesmos, TK. Eu tive contato com o Joe há pouco tempo. Eles estão pensando em fazer alguma coisa já voltada para o Brasil, né? Já não é a primeira vez que ele veio aqui, já é a segunda vez. Eles estão se aproximando do mercado brasileiro, entendendo as necessidades, e já se cogita em fazer algo que seja mais adequado. Eu não digo em termos de dimensões, assim, né, de atender regulamento, não isso. Mas, assim, entender, por exemplo, um motor que é muito usado, o motor AP 2.0. Será que o turbo que ele fez lá para o V8 é o melhor para esse motor? Será que para um motor com essa densidade de potência aí, né, que o pessoal tá, sei lá, 1.500 cavalos, né, 2 litros, qual seria a melhor combinação ali, no setup de turbo, né, para aquele motor? Então ele está pensando nisso daí, né? Eu até fiquei feliz. O Léo Borges comentou sobre os turbos agora, começou a aparecer no 911, que já tinha aparecido na Fórmula 1, enfim, imagino que em outros momentos também da história, que tem aquele motor elétrico ali entre a parte quente e fria, assim, Você acha que isso vai chegar no motorsport de alta performance, assim? Qual é a tua... Depende da linha, né, TK? Uma vez, se você tiver uma linha de motorsport que trabalha com a parte elétrica, né, você tem que ter energia, a parte elétrica, né? Você fazer um híbrido de performance, né? Às vezes ele pode ajudar, né? Muito essa dificuldade que muitos motores têm, né? São motores de baixa cilindrada, vamos dizer, carregar turbocompressores gigantes, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, você vai colocar toda essa solução, né, para melhorar, sei lá, talvez um circuito seja interessante, uma resposta rápida, enfim. Em vez de você usar um dual stage, né, 2 turbos, para ter uma resposta boa em baixa e alta, você pode usar um elemento como esse, mas você vai agregar massa, porque ele é um motor elétrico, então ele tem que ter todo o sistema para controlar ele, né? Você está agregando massa ali, enfim. Cara, entendi. Eu não sei te dizer muito bem, porque vai ter casos que vai ser legal, outros não, enfim. Mas é uma solução interessante. Já antiga, né? Antiga, isso que eu ia falar.
O Neto Homem falou que você é fera. Tua mãe Vilma tá acompanhando aqui também. Sério? Sério, tá? Que orgulho desse meu filho. Lógico, muita gente tem orgulho dele. Virgílio também falou uma aula, André Silva, o Thiago Neto, Ricardo Borges, o Paulo Pancioli também conversa de primeira. Tem um monte de gente aqui acompanhando. Uma das coisas que a gente vê assim na arrancada é esse movimento, por exemplo, agora com os blocos billet, né? Diversas categorias que agora estão usando o bloco billet, que ajuda a reduzir ali pelo menos as quebras que eles vinham tendo por conta dessa altíssima potência, usando um bloco original e tal. O que você acha que é o caminho, assim, falando de uma maneira geral, e eventualmente você pode até pegar algum exemplo para diminuírem as quebras? Como é que é, assim? Olha, Teca, o primeiro ponto é aquilo que eu te falei, né? Componentes nacionais que alguns aí precisam ser melhorados, né? Outra coisa é critério de montagem, de retífica e de montagem, né? Uma retífica de precisão, assim, se você olhar as tolerâncias de montagem de um motor original, vamos pegar o AP antigo, pega lá o manual do AP original, você vê as tolerâncias, você não acredita. É muito aberto, né? E as peças foram feitas para atender essa tolerância aí. Então a gente pega uma peça que foi feita para atender um motor que é super aberto e quer medir e ver tudo na casa milesimal, né? Não nasceu assim. E aí a arrancada é isso, cara. A gente compra componente na autopeça, né? E vai pôr lá no motor para arrancar potências altíssimas, né? Então, de fato, a gente acaba tendo que fazer seleção, às vezes, né? De componente e tal. Então, assim... falta retífica qualificada no Brasil, tem, mas é pouco para o volume. Então eu acho que a gente tem que dar um passo. Bom, você já foi para os Estados Unidos, a quantidade de empresas especializadas em blueprint, né, de motores, fazer o motor realmente na risca ali na medida, né? O motor está na prateleira. Né? Hoje a gente não existe isso. Esse business não chegou no Brasil ainda. A própria Blueprint eu já mostrei no CIMA, inclusive daqui 2 semanas tô lá, eles vendem motor de 1.000 cavalos na prateleira, motor aspirado, V8 aspirado, com garantia, eu não lembro qual que era. Com garantia, vem um relatório dimensional do motor, né? Sensacional. Você tem todas as medidas do motor. Isso é uma coisa que a gente não tem, né? Motor de prateleira, né? Não temos motor de prateleira, né? Com a garantia, né, com o relatório dimensional, com todas as medidas ali, enfim. Né? Então, qualidade da retífica, né, qualidade dos componentes e o controle do preparador. Né? Então, nós fizemos um vídeo interessante sobre estiramento de parafuso. Sim. Qual é a medida do parafuso original? Anota. Usou, desmontou, esticou, não esticou, sabe? Um controle. E talvez falta uma ferramenta para isso, né? Para o cara poder imputar os dados ali, ou tá num caderno, sabe? Cadê o software, né? Se eu tivesse tempo para ficar fazendo essas soluções, eu faria. Lógico. O software que suporta o preparador anotar os dados, né? Tudo certinho ali, para ele poder ter registro de tudo, né? Eu vejo... O Caio faz muito isso, ele anota um monte de coisa e tal, né? Mas dá trabalho fazer isso, né? Tinha que ter ferramenta para ajudar nesse sentido, né? Não é que o cara não quer fazer, aqui dá muito trabalho, é muita anotação, muito detalhe, muito registro, né? Mas tem que ter esse compromisso, né? Com o que está fazendo ali, né? Voltou da corrida, desmonta, inspecionar, procurar trinca, né? Se mudou a coloração, quantas puxadas já deu, com 70 vai quebrar, então para, né? Chegou, mas a peça tá bonita, não, mas já deu, troca, põe outra, que é caro, que é barato, tipo de controle, sabe? Que às vezes se uma pecinha quebrar vai tudo pro ar e você perdeu, né? Então, por não ter respeitado um registro, aí que tá a ferramenta, ela tinha que te avisar, já deu isso aqui, né? Isso aqui já tá no bico do corvo, troca, né? Esse tipo de coisa. Outra coisa também que eu acho que poderia melhorar, aí é até uma possível solução que a Feltec, se não estiver desenvolvendo, eu acho que um dia ela vai ter que desenvolver. Eu pensei aqui em uma, até para perguntar para o Anderson. Que era um controle de largada, assim, do tipo, se registra quantas largadas aquele carro teve, sabe? Sim, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, eu estudo todo final de semana, eu me reúno com umas pessoas que estudam só
técnicas avançadas de inteligência artificial, Big Data, estatística, mas tudo estatística moderna, não aquela clássica. As que estão dando prêmio Nobel nos últimos anos, aí, né? Que não está nos livros ainda. Então, quando você recebe uma nuvem de dados, né? Cara, quando você dá uma puxada, vem uma nuvem de dados, muitos dados. Que você tem que ser muito bom para olhar para aquela nuvem de dados, de uma puxada, de outra puxada, de outra puxada, e ter percepções que poucos teriam. Você tem que estar muito afiado, né? O preparador tem que estar muito concentrado, conhecer o carro. Agora, quando o cara tem 5 carros para cuidar... Como é que faz? E existe técnicas, TK, que não entende nada de competição, mas ela extrai de uma nuvem de dados um monte de sacadas que você não tinha percebido. Desses 20 canais que você monitora, toda vez que esses 2 mudam, seu resultado muda drasticamente. Esquece o resto, né? Então ele te dá foco, né? Ele te alerta, ele classifica. De todas essas 50 puxadas aqui, essas 20 estão num grupo, essas 10 estão no outro grupo, essas estão no outro grupo. O que tem de comum nesse grupo? Ela começa a te dar nuances, né? Analisando uma nuvem de dados. E isso ajuda, facilita o trabalho do preparador em tomar as decisões. Porque se esperar que ele pegue aquela nuvem de dados e tente, pelo menos, extrair para um Excel para fazer gráficos e análise... né? Ainda mais no momento de pista, né? E a estatística ela não perdoa. Mesmo que em arrancada você se preocupe com milésimos de segundo, um após o outro, se você tem o dado, a estatística vai pegar. Ela vai perceber, no momento que eu tive mais ou menos aceleração, tais parâmetros estavam em tal condição, né? Outra coisa, quando um carro arranca, tem uma série de variáveis acontecendo ali, principalmente as de esforço mecânico, né? Se você pensar, o carro tem inércia, né? Quando ele arranca, você precisa fazer com que o efeito da gravidade mais a inércia da arrancada vá para o pneu que está tracionando, né? Só que isso tudo muda ao longo do tempo ali. Como que você está controlando isso? Como você está monitorando isso, né? Tem maneiras matemáticas de você perceber como isso está acontecendo, mas se esperar que você pegue uma nuvem de dados e tente olhar para ela e ter a sacada, fica difícil. Então, ferramentas de inteligência artificial que analisam dados e te dê ideias, né? Inputs do que pode estar acontecendo, do que é relevante e o que não é, pode ser uma grande solução para o software de gerenciamento das puxadas, né? É isso aí. Que é um negócio que o Anderson comentou, né, no lançamento da FT700, e daqui 2 semanas ele vai estar aqui no programa, até para trazer uma grande novidade aí para vocês. E com certeza eu vou abordar esse assunto que eu tenho curiosidade em saber. Eu não quero, obviamente, terminar esse papo sem antes falar. Eu queria que você contasse um pouquinho do teu trabalho na MilSpec. Legal. Engineering. Até se tiver umas imagens para colocar na tela para o pessoal ver um pouco e conhecer esse trabalho de usinagem que o Fernando fazia na parte CNC, né? Uma experiência muito interessante. Que a gente teve oportunidade juntos, né, de desenvolver algumas coisas. Sim. Olha lá, uma das soluções aí que você trouxe para mim. Tá. Eu não queria que ela quebrasse com você em cima, né? Eu tinha medo, né? Tava preocupado muito com a Estela. Alongador de balança. Obrigado pela preocupação. E, cara, a MilSpec foi uma experiência muito interessante para mim. Primeiro que, quando eu estava na indústria, eu estava muito focado numa área, né? E chega uma hora que você começa a se perguntar o quanto você é capaz de fazer as coisas, de criar as coisas, né? Então, por exemplo, a gente observa o Fernando na oficina, né? O cara dobra, solda, corta, aí emenda, sobe, pega a escada, emenda o fio da lâmpada sem 220 ligado, tomando choque mesmo, né? Enfim, o cara ali tá toda... O que pintar ali, o cara... né? Outro dia tava querendo comprar um torno, eu falei, pronto, agora ele vai começar a fabricar peça aqui, né? O cara faz tudo, assim. Que a gente ficou mal acostumado lá em Marília, que tem o Rick lá da RSI, que é do lado da oficina, que precisa fazer alguma coisa, vai lá, faz. É bom, né, ter uma solução assim. Poxa. E aí, cara, a MilSpec, eu tinha que entender a necessidade, né, do cliente, eu tinha que desenhar ela, modelar 3D, eu tinha que programar em CAM,
Eu tinha que operar a CNC, né? Fazer acabamento da peça. Essa aí foi uma experiência maravilhosa. A minha primeira grande experiência, né? Um Opala do Portuga, né? Quantidade de peças que eu fiz, cara. E aí isso aí foi interessante, porque desenhar e conceber coisas que nem existia, eu tirei da cabeça mesmo, né? E entregar, fazer funcionar e ainda falar, ó, o cliente, não, ficou bom. Então, cara, esse processo todo, né? Mais a parte financeira, né? Entender... fez eu entender melhor os meus chefes, os meus líderes, as preocupações que eles tinham. Então é muito fácil reclamar do líder e tal, mas coloca-se no lugar dele, porque ele precisa de funcionários confiáveis, né? Uhum. Então, quando eu pensei em ter um funcionário, eu falei assim, como que ele vai ter o cuidado que eu tive com essa máquina para não colidir e quebrar? O nível de atenção, de zelo, de carinho que eu tinha que ter com a máquina para ela não estragar. Falei, como que eu vou contratar um cara que tenha essa mesma percepção que eu tenho, que vai cuidar, que não vai deixar quebrar, né? Isso que eu estava falando da mão de obra, né? Cuidado com a ferramenta, né? A furadeira é cara, custou caro, não deixa cair no chão, não amassa, não estraga. A ferramenta é o ganha-pão ali, então cuida. Aí eu comecei a entrar numas... Sabe? Falei, poxa, hoje eu entendo o que é um patrão, o que é um líder, né? Então eu me coloquei no sapato do empresário e eu vou falar, quem tem parente empresário, dá um desconto para ele, porque é muita preocupação, cara. Você tem que crescer, você tem suas contas, né? Para você pagar no seu dia a dia, dentro de casa mesmo, e ao mesmo tempo você tem que pensar em comprar mais equipamento, investir. Enfim, eu pude perceber essa dimensão, né? E nessa época eu tive o apoio do Cade, né? Da Brasnica, um cara assim inesquecível para mim, foi muito importante. E aí eu tive proximidade com ele, com a empresa dele, né? Que é uma empresa fantástica, líder no ramo de frutas aí, e foi construída do zero, né? O pai plantou o primeiro pé de banana e criou um império. O dia que eu olhei para aquele homem e lembrei dos meus desafios na minha spec, eu falei, isso é um monstro. Aí eu passei a respeitar, né, o empresário, entender o lado dele, né? Não é fácil você ter uma empresa e fazer ela crescer, cara. É muito desafiador. Então, assim, eu pude entender esse lado, pude me conhecer também. Eu sou capaz de fazer essas coisas que até então eu duvidava se eu era capaz de fazer tudo com muito capricho, com muita atenção, tirei sorriso de muita gente, coisas que não existem, isso aí não existe, né? Não tem, eu era personalizado mesmo. O maior prazer era arrancar o sorriso do cliente, né? Eu acho que eu arranquei seu também. Lógico, com certeza. Coisas que não tinha, né? Eu tenho o maior orgulho dos desenhos. Coloca umas outras peças aí pra gente ver que ele fez na época lá na Mil-Spec. A gente desenvolveu aquela do Eclipse, lembra? Do suporte de bomba e tal, que a gente fez, né? Que eram com vários componentes, então aí funcionando. Tá funcionando. Lógico, até hoje. Tá funcionando. A gente fez isso, eu acho que teve mais algum que a gente fez, fora as coisas que você fez na oficina, né? O suporte de bobina. Olha as isso coisas, aqui, olha quanta coisa legal Espaçador de roda, Fernando. A folga, ele fala, tem que ser 3 centésimos. 3 centésimos, cara, de folga. Porque a roda tem que apoiar bem, né? Não pode, né? Então, os miolos ali, cara, era 3 centésimos de folga, né? Roda fônica, essa aqui é histórica do 4G63. Essa não existe, isso aí não existe. Eu falo de boca cheia, igual essa daí não tem. Tem umas splines ali. Eu fiz questão, eu tô com um mitutoid de 50mm, precisão milesimal. O Fernando falou, 1 milímetro. Tá lá, 1,000, né? Ele é muito minucioso. Tem uns rebaixos ali de 1/10, né? Para casar perfeito. Para correia, caso a correia desloque para o lado, ela é guiada novamente por essa peça, para ela não ser agredida. Olha que legal. Enfim, esse aqui, ó, fiz de presente para o cliente também, gravei o Alfa Romeo no meio, ele ficou encantado, nem quis pôr mais calota. não vou pôr mais calota, deixa assim que ficou lindo, né? Aquela polia ali, muito interessante, né? O fornecedor alemão disse que não tinha uma polia menor, senão estouraria, né, o blower.
de uma Mercedes, né, de 800 cavalos. Mesmo assim, ele insistiu e eles acabaram fazendo. Não contente, ele queria uma menor ainda. Aí eles falaram, não vou fazer, isso eu não faço. Aí eu fiz uma Super 55, né? O limite era 65, se eu não me engano. Aí o Fernando, isso não vai dar certo, cara. Isso vai estourar. Polir veículo blower, quanto menor, mais potência ele gera, porque mais ele gira. E o Fernando, isso aí vai dar trolho. Ficou bonita, mas não... Mano, primeira acelerada, voou tudo pro ar, né? Os alemães sabiam o que tava falando. Né? Tava girando muito o blower, né? Aí, primeira acelerada, quebrou. A peça ficou linda, né? Mas a gente entendeu que os alemães sabem o que estavam fazendo. É legal demais de ver, né? Dá gosto mesmo de ver. Tem mais alguma aí? Tem. Temos imagens? Tem uma que eu fiz, não sei se tem aí, que que eu fiz que o cliente nem esperava, né? Como o módulo ali de combustível, né? O conjunto da bomba manda energia, né? Eu falei, isso aqui é o coração da coisa, né? É o que bombeia a energia, né? Aí eu fiz sem ele, Gabriel, lá acho que é do Paraná, se não me engano, Santa Catarina, não lembro. Ele tem um Dodge Charger, mas com motor do Viper. Olha. V10 turbo, né? E aí eu fiz essa solução completa para ele. Tem abertura embaixo com regulagem de vazão, cara, para 2 bombas. E aí o cabeçote eu fiz em formato de coração, sem ele pedir. E aí quando eu mostrei, ele falou, cara, ficou muito legal, né? O próprio usinagem mostra saída, retorno. É um coração, cara. Que legal, é verdade. Isso não existe, cara. A saída tem um V, vamos dizer, e o retorno tem o... Isso não existe, Eu lembro quando você fez o alongador da balança da moto. Você fez no formato de uma biela, das bielas de alumínio, dos Promodos lá, aquelas bielas que a gente olhava. Tinha que ter uma conexão. Você falou, putz, eu vejo aquela forma, assim, aquele desenho e deu no que deu, né? Isso aí foi muito divertido para isso, cara. Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina. E toda segunda-feira, às 19 horas, a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.